Agora conta pra gente esse dia movimentado aí em Brasília. Olha, foi um dia de muita apuração, de muita informação. Era um opa atrás do eita. Conta pra gente o depoimento de Delgatti Neto. Pois é, a oitiva mais esperada, que era exatamente do famoso hacker da Vaza Jato. Eu digo famoso porque ele se tornou conhecido no Brasil depois daquele período em que ele conseguiu invadir as conversas dos procuradores e juízes que estavam envolvidos na Lava Jato, né? E ficou conhecido como Vaza Jato, foram divulgados pelo site da Intercept na época. Bom, engraçado é que o depoimento foi dividido. Pela manhã foi a vez dos senadores que são críticos ao ex-presidente Bolsonaro, que são aliados ao presidente Lula, fazerem a inquirição. E à tarde foi a turma do deixa disso, os bolsonaristas. Então, à tarde teve Flávio Bolsonaro, teve o senador Sérgio Moro, teve a senadora Damares, enfim. Esse foi bem dividido, Nicolas Ferreira, e aí pela manhã eu acompanhei o depoimento, até por volta de 4 horas da tarde eu fiquei lá acompanhando esse depoimento. Eu gravei uma reportagem com os principais pontos que foram destacados desse depoimento, porque à tarde ele permaneceu em silêncio na maioria das questões que foram levantadas pelos senadores que o estavam inquirindo à tarde. A gente fez uma reportagem, Ananias, e selecionou alguns trechos que eu considerei que foram aqueles mais importantes ditos pelo hacker da Vaza Jato. Segundo a senadora Elisiane Gama, em entrevista exclusiva à TV Meio Norte, já há indícios suficientes para a convocação de Bolsonaro, mas isso só será feito com a anuência dos senadores, enfim, com o acordo dos senadores, se chega a um acordo sobre uma convocação ou não de Bolsonaro para depor aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas. A oitiva de Walter Delgatti Neto era a mais esperada pelos parlamentares da CPMI dos atos golpistas. Conhecido como o hacker da Vaza Jato, Delgatti até poderia permanecer em silêncio, graças a uma decisão do ministro Edson Fachin. Mas ele preferiu falar, pelo menos na primeira parte do depoimento. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, Delgatti afirmou ter recebido carta branca do ex-presidente Jair Bolsonaro para comprovar, através do uso de suas habilidades em tecnologia, supostas falhas no sistema eleitoral. A deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria uma ordem também do presidente. Porém, apenas a deputada me disse isso, eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país, inclusive isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira. Você ficou por 4 meses na intranet do CNJ, e de vários outros... De todos os tribunais, inclusive do TSE. O hacker também confirmou ter recebido a quantia de R$40 mil da deputada Carla Zambelli. Parte do dinheiro teria sido entregue pelo motorista dela, identificado como Renan, e o restante através de Pix. A promessa ali era de emprego, só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. O Renan, ele era servidor dela? O Renan, ao que eu sei, era motorista. Ele em algum momento te fez algum pagamento? Sim, diversos pagamentos. Esses pagamentos diversos foram em quais valores? Tem de R$5 mil, de 7, mas o total é de R$40 mil. Além disso, Delgatti também confirmou ter participado de pelo menos 5 reuniões no Ministério da Defesa. Uma delas com a presença do então ministro Paulo César Nogueira. Estávamos o irmão da Carla Zambelli, o Duda Marqueteiro e eu.
Então, ele não estava na segunda, ele estava só na primeira, que foi no horário da manhã. Sim, inclusive os advogados aqui presentes estavam juntos à reunião. Em algum momento, na segunda reunião, já agora com o presidente Bolsonaro, ou então o presidente Bolsonaro do dia 10, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, ele chegou a participar, ele tinha algum ativismo nessa participação dessa reunião? Ele dava ideias ou ele só ficava ali assinando, anotando e fazendo o acompanhamento da reunião? Ele tinha alguma participação mais ativa? Ele fez apenas o acompanhamento. Ele não participou da reunião. No depoimento, o hacker da Vaza Jato também disse que o ex-presidente prometeu a ele o perdão presidencial, o indulto, caso ele assumisse um grampo que tinha sido feito para gravar conversas do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com Delgatti, o suposto grampo teria sido feito, na verdade, por agentes estrangeiros. Eu falei com o presidente, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Ainda no depoimento, Delgatti detalhou o que seria um outro pedido feito pelo ex-presidente, para que ele preparasse uma peça publicitária onde demonstraria que as urnas eletrônicas favoreceriam o adversário de Bolsonaro, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa. Uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisa absurda no 7 de setembro. Imagina, presidente. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro considerou bombástico o depoimento de Walter Delgatti Neto à CPMI. E, a partir de agora, vários serão os... Em exclusiva à TV Meio Norte, a senadora Elisiane Gama também fala sobre uma eventual convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O depoimento está sendo importante, né? Eu acho que ele traz, assim, um conteúdo que é bombástico, na verdade, da CPMI. Agora nós vamos fazer alguns requerimentos, vamos inclusive pedir algumas quebras telemáticas, não é? Fazer novas convocações. Eu acho que o depoimento dele, para a gente entender toda essa tentativa de tentar incluir uma narrativa de insegurança e até lá na frente uma fraude eleitoral. Essa convocação do ex-presidente é uma decisão que a gente vai tomar enfim, para frente.